Saudações, eu sou o William Moraes e tem um cachorrinho latindo muito ao fundo, não sei se vai captar, mas eu preciso gravar agora e vai ser mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando que na descrição desse vídeo tem não apenas a minutagem de cada pergunta, como também a playlist com todos os vídeos que eu já postei aqui na ordem de publicação. Para quem está chegando agora e está querendo fazer alguma pergunta, talvez seja interessante dar uma olhadinha nos vídeos que já estão lá, olhar a descrição deles para ver se a pergunta já não foi respondida. Lembrando que hoje é dia 6/7/2022 e essas são as minhas considerações neste momento. Pode ser que eu mude de ideia com o tempo. E a primeira pergunta de hoje é da Jéssica Viana. Ela pergunta o que eu acho sobre a lei da atração. Então, eu considero que sim, o pensamento e intenção vai gerar uma energia que vai sim reestruturar o universo para que uma coisa aconteça ou não. A questão não é nem essa, ao meu ver. A questão é que isso depende muito de uma oscilação entre o que a pessoa quer realmente e um certo recurso que seria necessário para mover esse universo. Sei muito bem que para fazer isso no plano astral, para modificar um ambiente, é muito mais fácil, lá é muito mais sutil. Então, o recurso, podemos pegar, por exemplo, o ectoplasma, que é uma denominação de uma energia que você pode usar para plasmar e sustentar estruturas de coisas pequenas a grandes lá no plano astral. E aí eu me pergunto, será que não é necessário isso também aqui no plano físico? E algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, além do que talvez a consciência dela tenha alguma interferência nesse aspecto no sentido de amplitude, ou seja, quanto maior o desenvolvimento dessa consciência, mais poder de atuação e interação na estrutura do universo, da vida, ela vai ter. E aí vamos para aquilo de vai funcionar para umas pessoas mais e para outras vai funcionar menos, talvez por questões assim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para outro aspecto, que é somos capazes de lidar com as nossas emoções o suficiente para termos esse acesso a tal poder? Não seria aqui um treino, porque no plano astral é muito rápido, tudo acontece imediatamente. Mas lá tudo também é desfeito. Suponhamos que você imagina que não quer mais alguma coisa, ou até por reação imediata, talvez um susto, alguma coisa assim, você imagina, não quero isso e aquilo desaparece. E depois você percebe, não, espera, na verdade aquilo era bom para mim. E aí a coisa reaparece. Aqui demora mais tanto para acontecer, como isso permanece por mais tempo. Demora mais para desaparecer. E assim temos que lidar com as consequências. Imagine só você ter o poder de manifestar tudo o que você pensa. Você controla os seus pensamentos e emoções, porque existe um motivo para você querer aquilo. De repente você odeia alguém e gostaria que essa pessoa sofresse um acidente ali na sua frente, momentaneamente. E você não consegue frear esse pensamento, mas depois você consegue respirar e falar, não, não é bem isso que eu gostaria, não. E essa pessoa tem até os motivos dela, tá, ok, beleza. Foi só uma explosão momentânea. E eu vou dizer isso porque existe um exemplo meu. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou dizer que eu já tive em minha vida
acesso a pessoas, sendo que uma pessoa eu queria ter acesso, continuar tendo acesso a ela, simplesmente queria ela na minha vida, mas não queria outra pessoa que estava atrelada a ela na minha vida, por ser uma pessoa muito negativa. Uma pessoa que conseguia puxar todas as energias e transformar qualquer ambiente num lugar tóxico. Era terrível e eu já desejei arduamente não ter que ver mais essa outra pessoa. E o que aconteceu? A vida criou uma série de condições que tirou a pessoa que fazia essa conexão entre a gente da minha vida, e assim sendo, eu não tive mais acesso à pessoa que eu não gostaria mais na minha vida. Entendeu o que eu estou dizendo? O universo ele vai criar uma história para que aquilo aconteça de forma congruente. Não vai aparecer magicamente, são engrenagens que são rodadas ali. Então, eu considero que antes de buscar desenvolver, exercitar esse poder de atração, que haja um controle emocional muito grande, uma análise do que você quer, por que você quer, o que você quer, analisar se você não é capaz de aprender o que você precisa aprender tendo o que você tem. Não estou dizendo que obstáculos não precisam ser superados, e sim, tem todas essas questões, sendo a financeira, por exemplo, uma delas. Sim, temos que buscar melhoria e não aceitar aquilo ali de falar, não, aqui eu vou, sendo pobre, eu vou aprender muitas lições aqui. Somos capazes de aprender em todos os aspectos. A questão é muito isso de desenvolva primeiro o seu equilíbrio emocional, energético, tudo, e o resto vai acontecer mais naturalmente, espontaneamente. E sim, para mim a coisa é comercializada de uma forma muito frívola na maioria das vezes, como se fosse um mecanismozinho muito simples e operável no mesmo nível para qualquer pessoa, e eu não considero que seja assim, não. Não é assim para nada. Se eu coloco uma espada na sua mão e você não desenvolveu capacidade de manejo disso, você vai se machucar e machucar outras pessoas. Então, até acho que por isso eu, por exemplo, coloco não uma espada de metal de imediato na mão das pessoas, e sim uma réplica de um material que não machuca, para que a pessoa comece a ter contato com isso. E talvez o plano físico seja para a gente essa escola, já que lá fora é isso. A gente atrai sim. E não só acontecimentos, a gente atrai semelhantes. Sintonia é tudo. Então, sim, acho que tem o que tem lá fora aqui, mas aqui de forma reduzida, de uma forma um tanto limitada e contida pelas condições mesmo, até para ser um campo um tanto mais seguro de experimentações, considero. A segunda pergunta é da Ana e, na verdade, também da Lucrécia Cotrim Fleury. Eu vou ler aqui a pergunta da Lucrécia, mas tem a ver com a pergunta da Ana, que é sobre eu não ter medo das criaturas que eu encontro no astral, por causa de alguns relatos que eu deixei aqui. A Lucrécia diz: William, como você fez no início para lidar com o medo desses seres disformes? Qual a dica para não ter medo? Tentei sair uma vez e me dei de cara com um ser parecido com o seu do seu relato e voltei para o corpo. Abraços fraternos, amigo. Então, Lucrécia e Ana, eu respondi para ela, mas eu vou responder aqui porque realmente eu tenho relatado o encontro com seres complicados, até por causa de situações que já expliquei aqui. Então, eu vou dizer que a verdade é que no início eu tinha muito medo, terror. Eu acordava e eles ainda estavam importunando o meu quarto, provavelmente porque coisas se moviam e tal. E existe algo no próprio terror que vai contra ele, que é a insistência. Durante 3 meses eu garanto para vocês que todas as noites, absolutamente, eu era aterrorizado por uma equipe de seres que estavam me perseguindo. Quando eu tinha 14 anos. Então, chega um momento que você para e fala: essa situação vai continuar acontecendo. Eu tenho que me impor.
Eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que enfrentar e não apenas continuar fugindo, que é o que eu fazia, tentava fugir, era um desespero só. Eu tenho um relato aqui, um dos primeiros, lá no início, acho que 4, falando que eu enfrentei. E é muito isso, de perder um certo impacto. Você sai do seu corpo, vê uma criatura monstruosa e fala, ai caramba. Aí no segundo dia você fala, caramba. No 30º dia você fala, e aí, cara? Vai ser assim? É isso aí? Então a prática é uma forma. Segundo, naturalizar isso através de relato de outras pessoas. É uma forma indireta, mas que pode ter funcionabilidade. Por isso eu compartilho com vocês as minhas experiências e acho que devem buscar outras até. E, em terceiro lugar, lembrar que, acima de tudo, não interessa a imagem que um ser apresenta, é só uma máscara. Assim como esse corpo nosso é só uma máscara. Assim como os nossos espíritos, que têm a aparência com a qual a gente se reconhece, são apenas máscaras. São apenas ideias que temos de nós mesmos. Então, no fim das contas, somos todos apenas consciências, fagulhas de luz em maior ou menor amplitude, de acordo com os desenvolvimentos de cada um. E isso me faz lembrar a vocês que, isso me faz lembrar de comentar com vocês que eu já relatei aqui que fui seduzido ou tentaram me seduzir em forma de uma moça muito linda e depois se tornou uma criatura disforme, monstruosa, que é a imagem que ela tem de si mesma. E aí há de se pensar que, nossa, caramba, então no fim das contas, aquela moça bonita era um monstro? Não, no fim das contas ela é luz. A máscara que ela usa é a máscara que ela usa, então não importa muito. A questão de estarmos sendo enganados, bom, estamos nos enganando o tempo inteiro. É preciso ter consciência de que não somos isso. É temporário. É até saudável que você saiba que você não é, porque vai chegar uma hora que isso aqui vai desmoronar, vai começar a cair aos pedaços. E não é você. E os seres que estão lá fora são só seres. Aparentam ser monstros, às vezes não aparentam. Ah, aparenta ser mulher, mas é homem. Não. Ele tem uma identificação mais masculina, talvez, e assume uma forma feminina para ludibriar os homens, até porque somos iscas mais fáceis, né? Mas no fim das contas, não tem isso de gênero lá fora. Temos que parar para pensar nisso tudo. E algumas pessoas ficam falando, ah, mas você sempre evita esses seres, você nunca cai nessas armadilhas, porque já relatei umas 2 vezes que me desvencilhei, 2 ou 3, e tem mais, muitas outras. É que eu relato aqui os meus momentos de lucidez. E eu não relato os que eu não tenho lucidez e depois eu percebo, com certeza era, caí nessa. E caio mesmo. Não vou mentir, não. E aí acontece de tudo. Se me vissem nessas situações. E acontece o meio termo também. Tenho relatos de que eu tô lá e, de repente, no meio do processo eu falo, não. E quantas vezes eu estava beijando peito de um ser e o poder de indução dele deu uma titubeada ou a minha lucidez levantou e eu vi que nem tinha aquele volume, né, que estava na minha mente só, e era um peito bem masculino, tinha até um monte de pelos assim, sabe? E eu falei, que ruim. Mesmo assim, nessa experiência, voltou a ter a imagem da mulher por causa de indução, né, como se ele sentisse que estava me perdendo e colocou uma carga a mais. E aí eu voltei a chegar ponderante e falar assim, eu vou ignorar isso, porque no fim das contas todo mundo é luz. Vamos interagir aí, é isso aí. Mas eu falei, não dá não. Ô meu querido, não vai dar não. E conversar numa boa com esses seres e falar, não, por causa disso, de quando há lucidez, há coisas mais interessantes para fazer lá. Mas só para aprofundar um pouco nessa questão de aparência. Claro que tem também toda uma aura que é colocada, né? Como eu disse, esse poder de indução. O terror, ele existe, mas ele também é uma máscara mais sutil. Dá para desvencilhar disso tudo se você lembrar, somos apenas luz. Pelo menos para afastar o medo e poder interagir um tanto mais, porque lá a realidade existe tanto quanto aqui. Vai haver uma certa interação, sim. Eles podem te agredir, você pode até sentir a agressão, mas não permanece. Como eu disse na resposta da pergunta anterior,
poderiam até arrancar sua mão, que você poderia fazer aparecer outra, poderia crescer mais rapidamente, né? Você poderia plasmar outra, porque é só uma imagem. E quanto mais consciência de que você está ali fora do corpo, menos dor ou menos indução vai haver sobre você. Então, é manter a calma. Manter a calma e tentar viver a experiência o máximo possível, tentando ajudar esses seres. A terceira pergunta é da Inês Arte. Ela tem 57 anos e um amigo de 35 anos tirou a própria vida e ela, na verdade, me pediu um conselho sobre uma questão. Eu respondi ela lá, mas eu vou compartilhar com vocês aqui, porque é um assunto muito, muito delicado e eu conheço pessoas, né, ou melhor, conheço pessoas que tiraram a própria vida. Então, vejo essas pessoas, às vezes, de certa forma, sim, julgando a pessoa que fez o que fez, e isso chega até essa pessoa. E eu acho que o que precisamos é de compreensão de que a pessoa fez uma escolha, sim, que vai ser um desafio para ela. O mais interessante é mandar energia positiva, de falar, olha, você vai superar essa, estou aqui torcendo para você, eu sei, é complicado mesmo, a jornada da existência é complicada, mas sempre vai ter seres tentando te ajudar, e isso é importante, sempre haverão seres lá para amparar e ajudar quem quer que seja, mas ajudar nem sempre é privá-los de passar por uma experiência que eles precisam passar para entenderem o que precisam entender. Entendem que a ajuda, às vezes, pode parecer cruel de deixar a pessoa em sofrimento. Em verdade, até depende um bom tanto da pessoa, então cada caso é um caso. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais para conseguirem abrir para o amparo definitivo ou o que vai tirá-lo dessa condição ruim, mas sempre haverá pessoas ao redor, mesmo que eles não enxerguem, para levá-los quando for o momento. Então a minha sugestão é não focar na forma como a pessoa saiu daqui, e sim pelo fato de ter saído. E aí é enviar orações, energias, sentimentos bons, agradecimentos, pensar em momentos bons que você teve com essa pessoa, agradecer essa pessoa por ensinamentos que ela passou para você, momentos em que ela estava lá ao seu lado, para ela entender que ela é uma boa pessoa, que ela merece sim ser ajudada. Isso é muito importante para quem se foi, em todos os aspectos, principalmente nesses casos. Porque em alguns aspectos essa pessoa vai se culpar e se somar com a energia que está chegando lá, vai ser um peso a mais para ela. Tentem focar no seguinte pensamento: sim, para aprendermos a andar, caímos, acontece. E talvez, na ânsia para aprender a correr, nós caímos mais forte e vai doer mesmo. E mesmo assim, podemos levantar para continuar. Cientes agora de que temos que ir com paciência e logo mais estaremos todos voando e não apenas correndo. A outra pergunta relacionada é da Atemena. Ela diz que tem um certo remorso, eu vou resumir porque ela escreveu muita coisa. Ela tem um certo remorso de não ter despedido de certa pessoa da família dela, que ela teve chance de visitar por um tempo em outra cidade, e de repente essa pessoa morreu e ela não. Eu respondi para ela, e eu quero trazer isso aqui porque muitas pessoas vão passar por perdas nessa situação, porque a verdade é que sempre haveria algo, por exemplo, a dizer e não disse. Alguma coisa nesse aspecto. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, gente, as pessoas vão saber, na devida proporção, todas as pessoas que se importavam e se importam com elas, de verdade, mais do que se estivessem aqui, se fossem visitadas, se apenas escutassem palavras, porque lá a emoção chega, a verdade chega. Então, não se preocupem com isso de eu não consegui me despedir, eu não consegui dizer isso ou aquilo. Elevem esses sentimentos e essa pessoa vai perceber se você direcionar a ela, se você estiver pensando nela e pensando em alguma coisa, vai chegar até ela em algum momento. Não crie esse remorso,
Não crie esse peso a mais para a pessoa que já vai estar enfrentando uma situação de adaptação. Lá é muito perceptível isso. Eu já falei aqui que às vezes eu sinto quando muitas pessoas estão pensando em mim, principalmente negativamente. Fico até impressionado como algumas pessoas famosas conseguem lidar com tamanha energia, porque chega nelas. Aqui, é claro, tem um filtro, né? A gente absorve muito pouco, é uma camada grossa. Mas lá não. Lá chega tudo. Então, fiquem calmos, escrevam coisas, porque quando você está escrevendo, você está sintonizando a pessoa, o que você está sentindo, você está desdobrando o seu sentimento, elaborando ele melhor, mas pode orar, pode ir para o alto de um lugar, meditar, faz o que você quiser em termos de enviar essa mensagem, mas tenha confiança que vai chegar nessa pessoa em algum momento, mesmo que não chegue de imediato. Pode ser que de imediato ela seja mantida dormindo mesmo. Ela vai ter sonhos lá e vai sendo acordada aos poucos para acostumar com a situação, às vezes com lucidez, às vezes não. Isso acontece, é natural, mas essas informações vão chegar até elas, o carinho, o afeto, o agradecimento. E eu sei que é terrível não ter a confirmação de que a pessoa recebeu a mensagem. Não vai aparecer ali um Vzinho azul ou dois dizendo que a pessoa recebeu a mensagem, com certeza, mas confiemos e é isso. Aqui a gente pode até fingir que gosta de alguém, e a pessoa talvez não tenha certeza disso, dá para dissimular. Lá fora não. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e tá tudo bem. Essa honestidade também precisa ser encarada. Não é uma ofensa para a pessoa, até porque ela vai, sim, acabar tendo uma leitura da vida dela e vai ver tudo que ela fez para que houvesse admiração ou não, né, de tal pessoa em relação a ela. É um lugar para compreensão de tudo que ela viveu. Mas sim, essas mensagens que a gente tem acabam sendo um ali desfecho ou uma nota final sobre o que aconteceu. Ainda faz parte da trajetória da vida dela, que vai até ali. Então ela vai ver tudo que ela te afetou, como ela te afetou, e ali a sua apuração, né, a sua elaboração de como você percebeu isso, que também é importante, sim. Então são essas as perguntas e respostas que eu trouxe para hoje. Então, nos vemos lá e continuamos conversando pelos comentários. Deixem suas perguntas, eu vou respondendo e uma ou outra eu acabo trazendo para cá. Algumas eu deixo para responder só aqui, outras eu respondo lá. Mas quando eu vou responder aqui, eu pelo menos respondo lá, dizendo que vou responder em vídeo, tá bom? Então é isso, fiquem muito bem. Hasta!